O que será que aconteceu com a IRB? Pois é, dá uma olhadinha nesse gráfico. A IRB estava valendo na casa dos R$ 40 e agora ela está valendo na casa dos R$ 16. Em tão pouco tempo teve essa desvalorização. O que será que aconteceu com ela? Vamos dar uma olhada. Tá? A IRB é uma empresa de resseguros. Tá? Ela basicamente faz seguros para empresas que fazem seguros. Tá? As empresas que fazem seguros e têm muitos seguros, ela se protege, né? Digamos que todo mundo peça a pólice, né, dá sinistro, essas coisas, ela vai lá e se protege fazendo um seguro da própria operação. Então, tem empresas que fazem resseguros dessa forma e a IRB é uma empresa dessa. Tá? E a IRB tem um histórico de ser uma empresa muito boa, né, muito lucrativa, inclusive com um ROI bastante alto, né, os múltiplos da companhia muito altos. Então, a análise fundamentalista ali dizia que estava ok. Inclusive, ela era recomendada pela XP Investimentos e algumas outras instituições, algumas outras casas de análise, beleza? Aí, o que aconteceu? Em fevereiro, uma gestora que se chama Squadra, ela é uma espécie de fundo de investimento que gere recursos, né? Foi lá e publicou uma carta pública aos seus cotistas que ela estava com a posição vendida na empresa. Inclusive, estava explicando o porquê. Dizendo que os dados contábeis não estavam muito concisos ou precisos, né? Então ela foi lá e vendeu, né, esses papéis. É basicamente uma posição vendida que a gente chama de short, mas é basicamente para você entender que ela vai ganhar dinheiro com a queda das ações, né? Então a gestora que publicou essa carta estava torcendo para o papel cair. E, basicamente, ao publicar essa carta, o papel, o que aconteceu? Caiu, porque as pessoas que leram essa carta, né, as notícias do mercado, eles se terrorizaram e foram lá e venderam suas ações. Aí as ações caíram, apesar de a empresa ter notificado que, né, os relatórios estavam tudo ok e tal, né, não foi o suficiente para conter a queda das ações. Tá? E o que aconteceu? Teve uma outra notícia que surgiu, né, que a Berkshire Hathaway, que é a empresa de Warren Buffett, que é um dos magnânimos investidores do mundo, um dos maiores investidores do mundo, quiçá o maior, e saiu uma notícia de que basicamente ele estava investindo, né, a empresa dele estava investindo na IRB, essa resseguradora. Então, poxa, se o próprio maior investidor do mundo está investindo nela e vê valor nessa empresa, quem sou eu para não ver valor nessa empresa, né? Então as ações subiram um pouco, né, depois dessa notícia, certo? E o que aconteceu essa semana? A Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, desmentiu, né, ou disse que veio a público falar que ela nunca teve ações dessa empresa e também não tinha interesse em ter, né? Então, após essa notícia, as pessoas foram lá e venderam muito dessas ações e caíram substancialmente, bem expressiva essa queda, né? Principalmente para quem tinha essas ações, né? Percebeu bastante como caiu esse papel, né? Então, beleza. De um lado, a gente tem o fundo de investimento que estava torcendo para cair o papel, certo? E do outro lado, a gente tem que entender também que tinha um incentivo por parte da governança corporativa de manter os papéis em alta, né? Porque isso faz bem para a empresa e se ela precisar de mais recursos, ela consegue num preço melhor. Então tinha um incentivo, um programa de incentivo para manter as ações em alta, certo? Que os executivos iriam inclusive ganhar dinheiro com isso, tá? E o que acontece? Os executivos queriam manter as ações em alta e o fundo, né, queria que as ações caíssem. O que acontece, né? Aquele conflito de interesse, né? Como é que saiu uma notícia dessa de que o maior investidor do mundo estava fazendo investimentos na IRB, né? Justamente no meio desse rolê todo, né? Curioso, né? Eu achei muito curioso. E veio o fato de que ele realmente veio a público, né, desmentindo tudo isso, né? Então, se era verdade, não era, porque foi comprovado que a própria empresa nunca teve ações, né? Então, como é que essa notícia surgiu? A gente fica pensando. Que coisa esquisita, né? Ainda mais agora que a gente sabe que a empresa tinha um programa de incentivo para manter as ações em alta, né?
fica muito esquisita essa questão, né? A governança corporativa fica em xeque, né? Ou seja, a confiança das pessoas na gestão fica muito prejudicada, né? E com razão. E o que isso causou, né? O próprio CEO da companhia e o CFO, que é basicamente o diretor de finanças, né? Pediram renúncia, né, dos seus cargos, né? Então, além disso, né, está trocando os principais cargos executivos da empresa, né? Então, por isso que as ações tiveram tanta queda, entendeu? Uma sequência de fatores que prejudicaram a confiança na própria empresa, entendeu? Então, foi muito complicada essa questão, tá? E o que acontece? Agora tem um novo CFO, né, que inclusive é uma pessoa que chama Warner Suffert, não sei se eu pronuncio o nome dele corretamente, mas ele veio do BB Seguridade, né, então acredito que seja, espero que ele consiga reverter essa situação, né, eu não conheço muito a empresa, nunca estudei muito a fundo, mas era uma empresa que inclusive estava na carteira de recomendadas de muitas instituições financeiras, tá? Inclusive Itaú Seguros e Bradesco também tem muitas ações dessa empresa, certo? Então esse é mais ou menos, basicamente um resumo do que aconteceu, por que essas ações caíram tanto, tá bom? A CVM também já abriu um processo administrativo contra a IRB, para identificar, né, todo esse processo, essas notícias que saíram, se realmente está tudo ok dentro dos relatórios financeiros ali. A CVM já está investigando, tá? Já tem um processo, já tem vários processos administrativos que estão acontecendo, tá bom? As investigações estão ocorrendo em sigilo, então não vai ter muita informação por parte da CVM, mas a CVM já está cuidando do caso, tá? A CVM tem um papel muito de proteger o investidor, né? Então é uma boa notícia para que a gente possa ter esclarecimentos desse caso, tá? E para aqueles que são acionistas, né? O que fica a grande pergunta, né? O que fazer, né? Então, a dica aqui é não tomar decisões precipitadas, né? É claro que a confiança da companhia foi abalada. Entretanto, né, os papéis já caíram tanto, a gente tem que avaliar se realmente faz sentido vender com um preço tão baixo, se você já tem essas ações, tá bom? E se você tem algumas casas de análise que estão inclusive recomendando compra, porque os papéis caíram tanto que, apesar de eles terem perdido valor, a empresa continua lucrativa, continua tendo resultados, né? Mas fica aquela confiança abalada dos dados financeiros. Tá bom? Então, muito cuidado para não tomar nenhuma decisão precipitada, tá bom? Em relação à IRB, tá?